Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesse momento com a palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, meu irmão, fique atento àquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite, porque eu tenho certeza que algo da parte dele virá sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar então nesse momento a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler versículo por versículo. São 176 versículos. Glória a Deus. Aleluia. Estou brincando. Salmo 119, dos versos 1 ao 11. Um salmo bastante conhecido. O texto vai dizer assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos seus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. E eu te busco de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, a tua palavra, Senhor. E que nessa noite o Senhor nos conduza conforme a sua vontade, Pai. Tudo aquilo que vier sair desse altar, seja para honrar e glorificar o teu nome, Pai. E seja uma palavra que o Senhor tenha ministrado aos nossos corações, Pai. Que nós saiamos daqui cheios da tua presença e do teu Espírito, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, que toda a distração caia por terra, Senhor. Que tudo aquilo que venha para tirar a nossa atenção caia por terra agora. E que somente o teu Espírito, Senhor, nos leve cativos diante da tua presença, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Pode se assentar, fique à vontade. Meus irmãos, o Salmo 19 é um salmo bastante conhecido. E alguns estudiosos dizem que esse salmo ele é atribuído a Davi, pela forma de escrita, pela forma da sua expressão. Mas alguns outros dizem que ele é atribuído a Esdras, o mesmo que escreveu o livro de Esdras, o livro de 1ª e 2ª Crônicas, justamente pelo seu formato literário, pela sua formação em relação ao próprio texto. E é interessante porque a Bíblia ela não deixa claro isso. Mas o mais importante, o mais interessante é que nós precisamos entender que esse salmo é uma obra de poesia, porque ele expressa o coração do salmista em amor à palavra do Senhor. A paixão que o salmista tem pela palavra de Deus. E aqui nós podemos perceber que essa obra de poesia, ela é escrita de uma forma muito interessante, no formato de um acróstico. Ou seja, o alfabeto judaico ele tem 22 letras, e se você observar na sua Bíblia, não sei se na sua tem isso, mas provavelmente sim, cada estrofe, a cada 8 versos, começa com um nome diferente. Aleph, Belt, todas essas letras representam o alfabeto judaico. E esse escritor, esse salmista, ele escreveu esse acróstico expressando o seu amor pela palavra de Deus, usando cada uma dessas palavras. São 22 palavras, ao todo são 8 versículos por estrofe, e nós temos aí o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia com 176 versículos, aonde o salmista vai nos mostrar o amor que ele tem, que ele expressa pela palavra de Deus. E aí eu quero te fazer a primeira pergunta para que você possa responder ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te constranger nessa noite. Você ama a palavra do Senhor Jesus? Você tem amado a palavra de Deus naquilo que você tem feito, naquilo que você tem vivenciado, naquilo que o Senhor tem entregue nas suas mãos? Como que tem sido a nossa vida diante da presença do Senhor, diante da palavra dEle? Será que nós temos vivido verdadeiramente como a palavra dEle nos ensina? E expressamos esse amor que Ele nos constrangeu, nos amando primeiramente para que possamos viver conforme a sua vontade? E aqui nós precisamos entender algo muito poderoso, que eu e você não podemos negligenciar a palavra de Deus. E nós estamos vivendo no ano da multiplicação, amém?
E eu quero declarar em nome de Jesus que esse ano você vai viver coisas grandiosas na presença do Senhor, que haverá uma multiplicação exponencial da parte de Deus sobre a sua vida, e nós vamos viver grandes coisas, e nós teremos muita história para contar no final desse ano, honrando a palavra, honrando a presença de Deus nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, meu irmão, aqui entra o tema da minha palavra, aquilo que Deus tem me incomodado, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Para que eu e você possamos viver o ano da multiplicação, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de lado aquilo que é mais importante, aquilo que é prioridade na minha e na sua vida, aquilo que nos faz ir além, conforme aquilo que o Senhor tem nos instruído, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E provavelmente você, no final desse ano que passou, no início desse ano, você projetou muitas coisas. A gente teve a conferência alvo, nós projetamos os nossos objetivos para esse ano de 2026 e colocamos vários objetivos lá. E algo que o Senhor tem me incomodado profundamente é que nós precisamos voltar à essência, voltar ao primeiro amor e entender que a palavra de Deus é que nos dá a direção, nos dá o suporte, nos dá aquilo que é necessário para que esses objetivos que nós proclamamos, que nós colocamos ali, sejam realizados conforme Ele quer nas nossas vidas. E meu irmão, não adianta nada nós projetarmos, não adianta nada nós colocarmos isso no papel, se na nossa vida nós não priorizarmos a presença através da palavra de Deus nas nossas vidas. A Bíblia vai nos ensinar que se nós não meditarmos nela de dia e de noite, não colocarmos isso em prática, nós não seremos bem-sucedidos. Mas se nós vivermos meditando na palavra do Senhor, colocando em prática aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos instrui, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós queremos fazer. E muitas vezes nós estamos buscando sermos bem-sucedidos nas coisas que nós estamos fazendo, mas nós não colocamos a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. E na nossa caminhada nós temos ouvido muitas coisas e pessoas nos perguntam, a gente atende, a gente ouve, e muitas vezes as pessoas perguntam por que as coisas não fluem, e muitas vezes a gente passa por isso também. E quando nós vamos entender e olhar e de buscar isso diante de Deus, nós vamos perceber que a palavra já nos mostrou aquilo que é necessário. E muitas vezes nós negligenciamos aquilo que Deus tem falado através da sua palavra e vivemos por nossa própria conta, nos colocamos em próprios riscos e as consequências elas acontecem. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele nos chama à sua presença para que aquilo que muitas vezes possa ter acontecido de algo ruim, Ele possa restaurar e possamos viver conforme a sua vontade. Mas quando nós negligenciamos a palavra do Senhor, nós entramos por caminhos que muitas vezes vão nos causar dor, vão nos causar frustrações, vão nos causar perdas, e o Senhor está dizendo essa noite: volte para a minha presença, entenda a minha vontade através da minha palavra, para que você viva tudo aquilo que eu tenho para você. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós vamos entender o texto, aquilo que o Senhor quer nos trazer essa noite, aquilo que o Senhor quer nos mostrar essa noite. E aqui eu quero entrar com você no primeiro ponto da minha ministração, que fala, e se você quiser anotar, é que o amor à palavra vai gerar uma vida feliz. Mas Juliano, o que é uma vida feliz? Uma vida feliz é uma vida sem dor? É uma vida que eu tenho tudo aquilo que eu quero? É uma vida que eu conquistei tudo aquilo que eu almejei? É uma vida que eu tenho tudo aquilo que o mundo pode me oferecer? Ou é uma vida que é segundo a vontade de Deus sobre aquilo que Ele tem para mim e para você? E muitas vezes nós estamos buscando tantas coisas para suprir as nossas próprias necessidades. E às vezes você está aqui nessa noite e você está tão preocupado que você muitas vezes não está nem entendendo aquilo que está acontecendo à sua volta, porque as distrações, os pensamentos tentam roubar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração em várias situações da nossa vida. E quando nós entendemos que precisamos voltar para a essência, entender a palavra de Deus, aquilo que Ele já revelou sobre mim e sobre você, nós vamos viver uma vida feliz, não segundo como o mundo diz que é, mas segundo a palavra do Senhor revela sobre mim e sobre você. Amém? E o texto vai nos dizer nos versos de 1 a 3: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal, andam nos caminhos do Senhor. Como são felizes aqueles que andam nos caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Meu irmão, muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis e complicadas, clamando pela presença do Senhor, clamando pela intervenção de Deus, porque nós deixamos e negligenciamos aquilo que o salmista está nos falando aqui. Aqueles que buscam e que vivem na lei do Senhor, que meditam na sua lei, vão viver e são felizes, porque não importa a circunstância, mas estão amparados naquilo que o Senhor já liberou sobre mim e sobre você.
Então ter uma vida feliz não tem nada a ver com aquilo que o mundo oferece, não tem nada a ver com aquilo que você pode conquistar com a força do seu braço, mas tem a ver com aquilo que Deus já liberou sobre mim e sobre você. Tem a ver com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nos conduzindo a viver aquilo que Ele tem para nós. O Salmo 1 vai dizer o seguinte: bem-aventurado, ou outras traduções, outras versões, felizes aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite. É como árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Meus irmãos, essa palavra ela vem de encontro ao nosso coração, porque muitas vezes nós estamos buscando tantas coisas, e nós pedimos: Deus, nos dá direção, Deus, me mostra o que eu preciso fazer, Senhor, me dá o caminho que eu preciso seguir. E a palavra de Deus já foi nos revelada. Bem-aventurado, felizes são aqueles que andam segundo o coração do Senhor, que não se apoiam nos conselhos dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores, mas que estão diretamente satisfeitos na presença de Deus. E aí eu quero te perguntar, meu irmão, aonde você tem buscado se alimentar diariamente? E eu tenho certeza que se eu perguntar para todos aqui, a maioria vai dizer que colocou lá no alvo, nos objetivos desse ano, perder 10 quilos, perder tantos quilos, fazer academia, fazer exercício. Eu coloquei perder 10 quilos, falta só 20 agora. Estamos nesse propósito, em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso emocional, a nossa alma e o nosso espírito. Como que nós temos nos alimentado espiritualmente? Aonde que nós temos buscado nos fortalecer na presença do Senhor? E eu quero te dizer algo muito importante: não é somente num culto de quinta, não é somente num culto de domingo, não é somente através de um GC ou ouvir uma palavra na internet, mas é entender que nós precisamos dedicar tempo a buscarmos a presença do Senhor, a meditarmos a nossa vida na palavra do Senhor, para que Ele possa nos fortalecer, para que o nosso espírito esteja fortalecido, para que nós venhamos a viver felizes conforme a sua palavra, não conforme o mundo nos mostra. E esse ano, meu irmão, o Senhor nos desafia para que nós possamos viver a multiplicação que Ele tem para nós, para que nós dediquemos mais tempo na presença do Senhor. Você que é casado, se você se relacionar com seu esposo ou com a sua esposa, com o seu namorado, se você tem namorado ou namorada, se você se relacionar apenas 5 minutos por dia, se você se relacionar apenas através de uma oração antes de dormir, uma conversa antes de dormir, você vai se aprofundar nesse relacionamento? Você vai viver experiências profundas nesse relacionamento? E o problema é que muitas vezes nós cristãos queremos viver coisas grandiosas na presença de Deus, mas nós separamos apenas 5, 10 minutos do nosso dia para estarmos diante da presença dEle. E meu irmão, isso é importante, nós precisamos sim ter 5, 10, 15 minutos, mas nós precisamos ter um tempo realmente de intimidade, aonde nós vamos nos quebrantar diante dEle, aonde nós vamos meditar na sua palavra, aonde nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes nós estamos igual um balcão de pedir, né? Quero isso, quero aquilo outro, quero aquilo que o Senhor faça, quero que o Senhor intervenha aqui, e nós não deixamos o Espírito Santo ouvir a nossa voz e falar ao nosso coração. E esse ano o Senhor tem nos desafiado a entendermos que sim, vamos viver a multiplicação que Ele tem para nós, mas para que primeiro isso aconteça, nós precisamos nos apoiar diante da sua palavra, precisamos amar apaixonadamente a sua palavra, para vivermos aquilo que Ele tem para mim e para você. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, porque senão nós não vamos conseguir atingir aquilo que o Senhor tem para nós. E meu irmão, é uma decisão minha e sua. Aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, mas aquilo que eu e você precisamos fazer, cabe a mim e a você. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, a ressurreição, trazer a vida era parte do Senhor Jesus, mas Ele fala: tire a pedra. A pedra não saiu sozinha, a pedra precisou ser empurrada daquele sepulcro, e pessoas precisaram fazer isso. E quando eu olho para esse texto, quando eu vejo isso, eu entendo que a minha parte, aquilo que cabe a mim, eu preciso fazer. E aí eu quero te perguntar, para que você se questione: quanto tempo você tem dedicado na presença do Senhor? Quanto tempo você tem dedicado a meditar nas Escrituras, a entender a vontade de Deus para a sua vida? E às vezes a gente está pedindo: Senhor, me dá uma direção, Deus me dá um conselho, um direcionamento, e a gente pede direção para Deus, a gente vai em culto atrás de culto, e quando o Senhor está dizendo: quando você orar, feche a sua porta, vá para o seu quarto, e o Senhor que te vê em secreto vai te responder. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos querendo viver muito da interação, esquecendo de viver da intimidade com o Senhor.
E o Senhor, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade comigo, com você. Desde o jardim do Éden, quando na viração do dia acontecia, o Senhor descia e tinha relacionamento, tinha intimidade com Adão e Eva. Ele deseja isso todos os dias comigo, com você. E tem pessoas aqui que o Senhor está com saudade, que já por causa da correria, por causa dos afazeres, já entrou no piloto automático, e às vezes está deixando só 5 minutos do dia para falar com o Senhor. E Deus está dizendo: filho, eu estou com saudade. Filho, eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida, mas para que isso aconteça, você precisa deixar que eu seja o suficiente para que você entenda que somente através de mim é que você vai viver tudo aquilo que eu tenho para você. E muitas vezes nós estamos trocando as coisas que Deus pode dar pela presença que Ele tem para mim e para você. Isso acontece porque nós estamos vivendo num tempo onde o ter muitas vezes diz mais do que é o ser. E quando a Bíblia nos ensina que nós vamos na contramão da palavra, na contramão do mundo, que não é simplesmente o ter, mas é ser quem Jesus quer que nós sejamos. E o Senhor está nos chamando para voltarmos à intimidade, para voltarmos ao relacionamento, para voltarmos a nos aprofundarmos na presença dEle. Meu irmão, esse tempo que nós temos aqui na terra, ele é muito passageiro, ele é muito rápido. Se nós vivermos 80, 90, 100 anos, amém? Mas nada se compara à eternidade. E aonde você vai querer passar a eternidade? Jesus morreu por mim e por você. Ele derramou o precioso sangue para que a nossa conexão com Ele fosse restabelecida, que nós tivéssemos acesso ao Pai. E muitas vezes nós estamos negligenciando a intimidade com o Senhor, o relacionamento com Ele, por aquilo que Ele pode nos oferecer. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que Ele pode fazer do que aquilo que Ele é nas nossas vidas. E nós não podemos nos viver mais dessa forma, meus irmãos. O tempo é hoje. O tempo é hoje de estarmos na presença do Senhor, de olharmos para aquilo que Ele tem para nós, de vivermos a sua vontade, de dizer: Senhor, eu quero viver, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer nesse mundo. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos, Senhor. Mas primeiramente, não simplesmente só fazer isso, mas eu quero viver verdadeiramente uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, que nada mais importe, que não é o que o mundo pode oferecer, não é o que o dinheiro pode comprar, não é o que os prazeres podem me proporcionar, mas somente a tua presença. E aqui eu lembro de Davi, quando Davi se coloca diante do Senhor, ele estava arrependido dos seus pecados, e ele diz: Senhor, pode me tirar tudo que o Senhor já me deu, o reino, os recursos, a família, tudo que o Senhor já me deu, mas não tire de mim a tua presença, Senhor. E o problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos negociando a presença de Deus por aquilo que nos é conveniente. Hoje eu não vou orar, eu estou cansado, eu mereço descansar. Hoje eu não vou ter esse momento de oração, de leitura da palavra, amanhã eu faço. E às vezes os dias vão passando, e as distrações vão vindo, e nós vamos preenchendo com outras coisas, e quando a gente vê, a gente está no automático, a gente não está mais fluindo, a gente está funcionando. E meus irmãos, eu quero te dizer algo: o Senhor não chamou servos, o Senhor quer que nós sejamos filhos. E quando nós nos tornamos filhos, o nosso amor, o nosso servir vai fluir naturalmente para agradarmos o Senhor. O problema é que muitas vezes nós achamos que servindo ao Senhor nós estamos adorando a Ele, e muitas vezes Deus está olhando para nós e dizendo: ei, eu não te chamei para servir, eu te chamei para que você seja filho, para que o meu relacionamento com você seja algo extraordinário, para que você entenda que na minha presença você vai muito mais além. E nessa noite o Senhor tem chamado pessoas aqui a entender que não é simplesmente fazer, mas é ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Voltar ao relacionamento íntimo na presença dEle, voltar a ter uma intimidade, dizer: Senhor, eu quero, eu preciso de Ti. E meus irmãos, todos os dias é uma decisão. E aqui eu lembro de algo muito profundo. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz alguns treinamentos, e estudando sobre relacionamentos, sobre casamentos, a gente entende que a paixão ela dura em média 2 anos. Após 2 anos a paixão acaba. Aí entra a realidade, o verdadeiro amor, se nós decidimos ou não amar. E amar não é sentimento, amar é atitude. É todos os dias decidir amar a minha esposa, é todos os dias decidir amar o meu esposo, apesar das circunstâncias. E no relacionamento com o Senhor é a mesma coisa, é todos os dias: Senhor, eu quero ir mais profundo contigo. Senhor, eu desejo estar mais na tua presença. E o desejo é demonstrado com ações, porque muitas vezes nós falamos muito, mas nós vivemos pouco, e nós não vivemos verdadeiramente aquilo que nós falamos. E nessa noite o Senhor está nos incomodando a dizer: Senhor, eu realmente quero, mas eu decido pagar o preço de realmente me posicionar e viver aquilo que o Senhor tem para mim.
E eu vou te dizer, meu irmão, não é fácil, mas é simples. Se nós decidimos fazer conforme a palavra nos ensina, não vai ser fácil, mas é simples, porque Ele já nos mostrou o caminho e Ele já nos disse como nós devemos fazer. E aí eu quero te perguntar, será que você tem vivido isso? Será que você tem realmente colocado o simples para funcionar? Sendo constante verdadeiramente na presença dEle? Ou muitas vezes os afazeres, os desejos, as necessidades têm consumido totalmente o seu tempo, a sua vida, e nós temos deixado de lado as coisas do Senhor. E às vezes nós estamos aqui adorando, louvando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas as nossas ações não expressam isso diante do Senhor. As nossas ações não demonstram isso diante de Deus. E nós queremos viver a multiplicação, nós queremos viver os milagres, mas aquilo que eu preciso fazer, muitas vezes eu não estou fazendo. E nessa noite o Senhor está nos chamando: ei, volte para a minha presença, volte para o relacionamento da intimidade, porque as demais coisas, assim como o Gabriel falou aqui, eu vou acrescentar. E as demais coisas são aquilo que eu e você vamos precisar para cumprir aquilo que o Senhor tem para mim e para você, o nosso propósito, o nosso chamado. E o problema é que nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, muitas vezes, esquecendo do principal, que é a presença, que é viver na vontade do Senhor, é entender que nada mais importa, meu irmão, nada mais faz sentido, nada mais tem valor se nós não estivermos diante da presença do Senhor. E é entender aquilo que Davi falou, aquilo que ele sentia, de dizer: Senhor, não tire de mim a tua presença, Pai, não tire de mim aquilo que me faz viver, que é o teu Espírito sobre a minha vida. E nessa noite o Espírito Santo está nos conduzindo a entendermos que sim, Ele tem grandes coisas para fazer, mas nós precisamos voltar e amarmos profundamente a palavra do Senhor, porque não tem como eu amar alguém se eu não o conheço. Não tem como eu dizer que eu amo alguém se eu não tenho intimidade e relacionamento com essa pessoa. Não tem como você dizer que você ama Jesus se você não vive e cumpre os princípios dele. E meu irmão, essa palavra não é para te machucar ou para te ferir, mas é para me confrontar, é para te confrontar, para que eu e você entendamos aquilo que o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas. Nós não temos mais tempo para voltar atrás. O velho homem para trás ficou, eu preciso prosseguir para o alvo é Cristo. E nós estamos entrando numa nova estação, nós estamos a caminho da terra prometida. E aquele lugar será um lugar onde pessoas serão rendidas e transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim como nós temos vivido aqui, só que numa proporção ainda maior, porque eu creio que o Senhor tem derramado uma graça e um favor sobre essa cidade. E eu e você fazemos parte disso. Só que para que nós possamos viver mais profundamente, intimidade profunda com o Senhor, nós precisamos estar alicerçados na sua palavra. Porque, meu irmão, o dia mau vai chegar, a tempestade vai vir, e ela não pede, ela não te dá aviso, ela não fala nada. Mas feliz é aquele que anda e medita na lei do Senhor, porque nada vai o abalar, porque você está confiante, você está alicerçado na presença do Senhor. Então a felicidade não é aquilo que o mundo oferece, mas é a graça e o favor do Senhor que me alcança e que me transforma e me faz viver a cada dia conforme a sua vontade. Amém? E o segundo ponto, se você quiser anotar, meu irmão, é que o amor à palavra gera em nós uma obediência que só pode ser gerada através da presença de Deus. Por natureza própria, meus irmãos, aquilo que nós queremos fazer, muitas vezes a gente não faz. Paulo vai dizer isso: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não gostaria de fazer, muitas vezes eu faço. Mas o Senhor tem me transformado e modificado a minha vida para que eu viva conforme a vontade dEle. Quando nós amamos a palavra do Senhor, quando nós vivemos na sua presença, quando nós meditamos na sua palavra, nós temos gerado em nosso coração uma obediência que vem do trono do Senhor. O texto vai dizer: tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. O salmista está dizendo: meu irmão, se a minha vida estivesse totalmente firmada na palavra de Deus, vivendo aquilo que o Senhor me ensina, aquilo que o Senhor me ordena, eu não me decepcionaria com aquilo que está acontecendo à minha volta, porque eu estou olhando para quem me chamou, para aquele que é fiel para cumprir aquilo que Ele começou na minha e na sua vida. Então o nosso desafio, meu irmão, é olhar para aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. E às vezes a gente está buscando mais, Deus dá isso, daquilo, e Ele já nos mostrou. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Se eu e você fizermos aquilo que é necessário, meditarmos na palavra dEle, vivermos conforme a sua vontade, as coisas vão fluir. E eu quero te dizer algo: se eu fizer isso vai acontecer. Meu irmão, não é uma troca. Você não dá amor para sua esposa porque você quer algo em troca, você dá porque você ama. E assim, porque Ele nos amou,
nós o amamos também. E quando nós entendemos isso, nós vivemos intensamente na sua presença e fazemos aquilo que é necessário, alicerçados na palavra do Senhor, não se importando com as circunstâncias ou com aquilo que está acontecendo à nossa volta, porque o Senhor está na direção e no controle de todas as coisas. Quando nós amamos ao Senhor, quando nós amamos a sua palavra, nós vivemos em obediência. E muitas situações acontecem, meus irmãos, na nossa vida, porque nós negligenciamos esse amor à palavra do Senhor. E às vezes a gente escuta muitas coisas e a gente vive isso também. Poxa Deus, eu quero fazer tal coisa, será que é da tua vontade? Será que é isso que o Senhor tem para mim? E às vezes Deus não responde. Não é porque Ele não quis falar, mas é porque a gente não leu a palavra dEle. E tem coisas, meus irmãos, que não fazem sentido, que vão totalmente contra a palavra. E se nós tivéssemos meditado, entendido aquilo que Ele já revelou sobre nós, nós não faríamos e nós não passaríamos muitos dos problemas que nós temos passado hoje. Mas pela graça e pela misericórdia, aquilo que aconteceu, Deus ainda transforma em bênçãos para que eu e você possamos aprender. E muitas vezes Ele vai permitir, assim como um pai que ama, que permite o filho passar por situações difíceis para que ele possa aprender do jeito que muitas vezes ele mesmo escolheu. Quando o Senhor está nos ensinando a vivermos conforme a sua vontade, para vivermos aquilo que Ele tem para nós, o Senhor, Ele nos mostra o que Ele tem de melhor através da sua palavra. E muitas vezes a gente deixa de entender a sua vontade, aquilo que nós buscamos, porque nós não meditamos, nós não procuramos entender aquilo que Ele já revelou sobre nós. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus, ele peca por falta de conhecimento, ele perece por falta de conhecimento. E qual é esse conhecimento? O conhecimento da palavra do Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus que esse ano será um ano da multiplicação, aonde você vai multiplicar a sua vontade, o seu desejo por conhecer mais da palavra, por ter mais desejo e intimidade na presença do Senhor, para que você anseie estar diante da presença dEle, não 5 minutos, não 2 minutos, mas verdadeiramente na intimidade diante da presença de Deus. Que o seu coração queime verdadeiramente para viver tudo aquilo que o Senhor tem diante da presença dEle, para que o nome dEle seja honrado na sua vida, e através de você, pessoas possam dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que verdadeiramente tem vivido o Evangelho, tem vivido uma diferença de vida, porque o Espírito Santo está sobre ele, sobre a sua casa. Meu irmão, não podemos negligenciar a palavra, e quando nós amamos verdadeiramente a palavra do Senhor, nós vivemos em obediência, para fazer a vontade de Deus. E viver obediência não é aquilo que agrada muitas vezes ao meu coração, mas é viver uma vida onde nós entendemos que é necessário renunciar aos nossos desejos. É necessário muitas vezes renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E renunciar à nossa vontade muitas vezes eu preciso parar um tempo para ler e meditar na Escritura. Eu preciso parar um tempo para entender aquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, para fazer aquilo que é necessário. Esse final de ano eu tive um tempo onde a gente teve alguns dias de descanso. E hoje em dia está normal, quando a gente fala com alguém, a gente fala: e aí, tá tudo bem? Tudo bem, estou na correria. Tá todo mundo na correria, mas ninguém fica magrinho, né? Tá todo mundo correndo, mas ninguém emagrece. Fica todo mundo igual. Mas virou já um chavão, tá todo mundo na correria, ou seja, tá todo mundo muito ocupado. Mas será que essa ocupação tem feito muitas vezes bem para mim e para você diante da palavra de Deus? E nesse tempo que eu parei, a gente teve um tempo onde a gente pôde estar no meio da natureza, vendo aquilo que Deus fez com as suas mãos através da criação, contemplando a natureza. E eu percebi como é importante, muitas vezes nós temos um tempo de contemplação daquilo que Deus fez sobre nós, daquilo que Deus fez por mim e por você, daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas, e entender o quão grandioso é o amor dele por mim e por você. E nós estávamos num lugar muito bonito, de paisagens muito bonitas. Eu nunca tinha ido lá, é aqui na Serra Catarinense, em Urubici. Paisagens lindas, fantásticas, que se você bate uma foto não dá para ver, não ter a mesma sensação do lugar que você está ali presencialmente. E eu fiquei pensando, como o Senhor é grandioso, como um Deus tão grande fez coisas tão maravilhosas e Ele decidiu me amar. Ele sabe quem sou eu, Ele sabe quem é você, e a Bíblia vai dizer que Ele sabe até a quantidade de cabelos que tem na sua cabeça. E muitas vezes nós temos negligenciado esse amor por necessidades próprias, por aquilo que a gente acaba vivendo na correria do dia a dia, correndo atrás de tantas coisas, e não vive aquilo que Deus tem para nós. E deixamos e perdemos a oportunidade de contemplar as maravilhas e as graças que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. E às vezes é tão natural acordarmos de manhã,
abrir os nossos olhos, respirarmos, e nós não percebemos o milagre que é isso todos os dias, porque nós já estamos na correria, aí já pegamos o celular, já olhamos mensagens, já começamos a ver o que tem para fazer no dia, e muitas vezes nós esquecemos de contemplar a graça e o favor de Deus sobre cada um de nós, porque nós temos negligenciado o amor à palavra de Deus, nós temos negligenciado aquilo que verdadeiramente Deus quer de nós, e nós vivemos correndo atrás das coisas, esquecendo do primordial, do principal, que é colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Será que verdadeiramente nós temos vivido dessa forma, meus irmãos? Nós já estamos no novo ano, já foram 2 semanas de janeiro, hoje é dia 15. Será que do dia 31 para o dia 1º mudou alguma coisa? Ou nós estamos vivendo da mesma forma, fazendo promessas atrás de promessas e não vivendo verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós? Senão vai entrar ano e passar ano, meu irmão, e nós vamos chegar ao fim da nossa vida e vamos olhar para trás e vamos dizer: será que eu vivi tudo aquilo que o Senhor tinha para que eu pudesse viver? Será que eu estou pronto para que quando Jesus voltar eu possa ir com Ele? Será que eu tenho vivido verdadeiramente, fielmente aquilo que Ele tem liberado sobre a minha vida, sobre a palavra que Ele liberou sobre essa igreja, sobre aquilo que nós estamos dispostos a fazer para honrar e glorificar o nome dEle? Que nessa noite nós tenhamos o entendimento do confronto do Espírito Santo, para vivermos a multiplicação. Nós não temos mais tempo para negligenciar a palavra do Senhor, meu irmão, e não é por aquilo que Ele pode fazer, mas é por quem Ele é, e pelo anseio que Ele tem de ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Amém? E o terceiro ponto é que o amor à palavra vai gerar um coração adorador. E o Espírito Santo me confrontou muito nesse ponto, porque muitas vezes nós temos entrado no automático. Muitas vezes nós temos dito que temos adorado ao Senhor, mas muitas vezes são apenas canções vazias, né? E aí eu quero te perguntar também, que o Espírito Santo nos confronte nessa noite: será que nós temos adorado ao Senhor com o nosso coração verdadeiro? João vai dizer lá no capítulo 4, versos 23, que o Senhor, Ele busca e procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqueles que o adorem em verdade. E muitas vezes nós estamos com o nosso coração falando, agindo de tal forma, com os nossos lábios falando coisas, mas que internamente nós não estamos nem aí para aquilo que nós estamos cantando ou adorando. E meu irmão, adoração não é simplesmente uma canção. Adoração é uma vida entregue na presença do Senhor. É uma vida totalmente dedicada a fazer a vontade de Deus. É uma vida totalmente dedicada a estar diante da presença, ansiar por estar na presença do Senhor. É entender que não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E no final do ano a gente estava dando algumas aulas para os adolescentes, e no meio da ministração veio uma frase de quando a gente era pequeno, para que eles pudessem gravar aquilo que nós estávamos ensinando a eles. E eu creio que você deva lembrar disso. OJF, né? O que Jesus faria, né? Se ele estivesse no nosso lugar, o que Jesus faria? E Ele olhando para a nossa realidade, para aquilo que nós estamos vivendo, o que Jesus faria? Olhando para a nossa vida, aquilo que eu e você estamos vivendo, será que Ele tem se agradado do nosso coração? Será que Ele tem se agradado daquilo que nós temos entregue diante da presença dEle? Será que nós temos verdadeiramente construído um altar de adoração na presença do Senhor? Quanto tempo, meu irmão, que você não se quebranta diante de Deus? Quanto tempo, meu irmão, que você não tem chorado diante da presença dEle, dizendo: Senhor, eu não consigo mais, mas eu preciso da Tua presença. Senhor, eu anseio pela Tua presença, porque eu já tentei de todas as formas fazer com o meu braço, fazer aquilo que é necessário. Quantas vezes você tem já se quebrantado na presença do Senhor novamente, se colocado diante dEle, dizendo: Senhor, sem Ti eu não consigo. Não negligencie mais, meu irmão, o tempo que você tem buscando distrações. E eu não estou dizendo aqui que você não precisa fazer coisas que são necessárias, mas não deixe que o mundo, que as coisas, que aquilo que você tem vivido roube o tempo que você tem na presença do Senhor, porque amanhã a gente não sabe como será. Amanhã a Deus pertence, e a Bíblia vai dizer que amanhã trará o seu próprio mal. Então a gente não se preocupa com o dia de amanhã. Eu preciso entender o hoje na presença dEle, estar preparado para aquilo que Ele tem para nós, para que eu esteja pronto, para que quando Ele vier dizer: Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado.
Que seja feita a tua vontade na minha vida, que eu estou aqui para honrar e glorificar o teu nome. Que esse seja o anseio, o desejo que arda no seu coração, meu irmão. O amor pela palavra que vai gerar um coração adorador, um coração que adore em espírito e em verdade, não para que as pessoas vejam, não para que você possa se mostrar para os outros, mas para que o Senhor olhe para esse coração e diga: servo bom e fiel. Porque Jesus falou algo muito poderoso, e é um texto que nos traz grande temor, e deve trazer temor ao nosso coração. Que naqueles dias chegarão pessoas dizendo: Senhor, eu não expulsei demônios no teu nome, eu não fiz tantas coisas em teu nome, não fiz isso, não fiz aquilo. E Jesus vai dizer: eu nem te conheço. Jesus não está querendo interação, meu irmão. Jesus, ele quer relacionamento, ele quer intimidade, e ele quer conhecer a mim e a você cada vez mais profundamente, para que ele se revele a nós e nós possamos revelar através da nossa vida, com aquilo que nós estamos vivendo, para que as pessoas vejam em nós a presença do Espírito Santo refletida nesse mundo, que será o instrumento na mão dele, para que nós possamos alcançar essas pessoas. O amor à palavra vai gerar um coração adorador, um coração que busca a presença do Senhor, um coração que anseia pela intimidade, um coração que anseia por estar diante dele, para viver a sua vontade, para dizer não aos próprios desejos, mas para fazer e satisfazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Um coração que realmente se quebranta diante da presença dele. João 14:21 vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando nós verdadeiramente o adoramos em espírito e em verdade, nos quebrantamos na presença dele, nós vamos tendo a revelação do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui é interessante porque, se eu perguntar para cada um de vocês, todos vão conhecer algum testemunho de alguém que passou uma experiência com o Senhor. E aí eu quero te perguntar: quando foi a última experiência que você teve com Deus? Quando foi a última experiência que você sentiu algo diferente e disse: meu Deus, uau, Senhor, eu quero mais disso, eu quero viver disso, da tua presença. E hoje tem muitas pessoas que acabam vivendo a experiência dos outros, do Deus da sua avó, do Deus da sua mãe. E o Senhor está nos dizendo essa noite que Ele é o Deus da nossa vida. Ele quer se revelar a mim e a você, Ele quer dar experiências a mim e a você, para que nós possamos desfrutar da doce presença dEle nas nossas vidas, para que eu e você tenhamos histórias para contar daquilo que Ele tem feito, da provisão que Ele tem derramado, do sustento que Ele tem colocado sobre nós. Só que isso só vai acontecer quando nós verdadeiramente dissermos: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu anseio com a minha alma, com o meu espírito, ser um adorador que verdadeiramente vive aquilo que a Tua palavra ensina, que vive aquilo que o Senhor tem nos ensinado, derramado sobre cada um de nós. Um coração que realmente esteja quebrantado na presença do Senhor. Que o Espírito Santo nos incomode nessa noite, que você saia daqui, meu irmão, com seu coração ardendo, dizendo: Senhor, eu quero mais da Tua presença. Que Ele te leve aonde você o encontrou pela primeira vez, para que Ele te leve ao primeiro amor, para que você entenda que é nesse lugar que nós vamos viver algo poderoso diante da presença dEle. Que o nosso coração arda e deseje estar diante do Senhor. E aqui eu quero que você anote o quarto ponto. O amor à palavra gera uma conduta pura. O amor à palavra vai transformar a nossa forma de viver. O texto vai dizer: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Meus irmãos, esse texto é um texto muito forte. Esse versículo é um texto muito forte, que impacta a nossa vida. Porque aqui o Senhor está nos confrontando, o salmista está nos confrontando. Como tem sido a nossa conduta diante da presença do Senhor? Porque quando nós entendemos a palavra dEle, ela nos transforma, ela nos molda. E aqui eu quero te perguntar, para que você possa responder ao Espírito Santo: qual área da sua vida precisa ainda ser transformada verdadeiramente pela palavra de Deus, para que haja uma mudança de conduta? A conversão é uma metanoia. O que é metanoia? É uma mudança de rota. E muitas vezes Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas, e nós precisamos ser transformados, lapidados. E tem áreas que a gente diz: Senhor, aqui não precisa mexer. Mas o Senhor está nos chamando para que isso seja trazido à evidência, para que onde a luz entre, as trevas sejam dissipadas. E muitas vezes nós precisamos confessar diante do Senhor situações que têm muitas vezes travado a nossa vida. E nessa noite o Espírito Santo está nos conduzindo a entendermos que a nossa vida ela é transformada, a nossa conduta ela é transformada, ela é purificada à medida da palavra de Deus vai entrando no nosso coração e vai nos transformando.
qual área da sua vida, meu irmão, que ainda precisa ser transformada, precisa ser alinhada com a palavra de Deus. Nós precisamos entregar isso diante do Senhor e pedirmos para que Ele traga à nossa memória aquilo que tem roubado a presença dEle das nossas vidas. E muitas vezes nós estamos presos achando que aquilo não vai dar nada, que aquilo não é nada, e o Senhor está dizendo: ei, eu quero limpar tudo, eu quero transformar por completo, eu quero liberar por completo sobre a sua vida, para que você viva intensamente na presença dEle, para que o seu coração seja totalmente transformado e nada mais impeça de você chegar diante da minha presença e viver de forma pura e agradável diante do coração do Senhor. E aqui o texto vai nos dizer sobre o jovem, e não é só sobre os jovens, é sobre todos nós. Como que nós temos vivido, como que nós podemos ter a nossa conduta arraigada na presença do Senhor, meditando na sua palavra, vivendo a sua palavra, amando a sua palavra, permanecendo fiel àquilo que o Senhor tem liberado sobre cada um de nós. E aí eu quero te perguntar mais uma vez, para que você possa perguntar ao Espírito Santo: como tem sido a sua conduta diante do Senhor? Aquilo que você tem feito nos seus negócios, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos, tem agradado verdadeiramente o coração de Deus? Tem sido íntegro diante da presença do Senhor? E muitas vezes nós temos buscado viver conforme as nossas vontades. E aí eu quero te perguntar: o que tem autoridade sobre a sua vida? É a palavra do Senhor? Ou muitas vezes é a própria cultura? Eu aprendi desse jeito, eu vivi desse jeito. É uma tradição que sempre foi feito dessa forma. Às vezes a própria religiosidade: eu sempre vi dessa forma, então é desse jeito. E nessa noite o Senhor quer quebrar tudo aquilo que não vem da palavra dEle, tudo aquilo que vai contra a sua palavra, tudo aquilo que interfere diretamente nos princípios que Ele estabeleceu sobre mim e sobre você. Que nessa noite nós tenhamos entendimento que o Senhor, Ele quer derramar sobre nós tudo aquilo que não vem dEle, mas para que a palavra dEle penetre no nosso coração e nós possamos viver conforme a vontade dEle. E o texto de Salmo 119, 96 vai dizer: tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. O Senhor, Ele não tem limite para aquilo que Ele quer derramar sobre mim e sobre você. Ele não tem limite para aquilo que Ele quer nos ensinar, para aquilo que Ele quer nos mostrar, para que nós possamos desfrutar da presença sobre as nossas vidas. Meu irmão, nessa noite eu quero te convidar para que você entenda aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Meditar na palavra dEle, meditar sobre os seus ensinamentos, meditar sobre aquilo que Ele tem sobre nós, é o que mais importa, para que nós possamos viver conforme a sua vontade. Se eu e você queremos viver um ano da multiplicação, um ano feliz, um ano que agrade ao Senhor, nós não podemos mais negligenciar aquilo que Ele tem para nós, através da sua palavra. E o Salmo vai dizer no versículo 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tiago 1,25 vai dizer: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O Senhor, Ele já liberou sobre nós aquilo que nós precisamos fazer para vivermos felizes, para vivermos supridos conforme a sua vontade. Meditar na sua palavra, vivermos diante daquilo que Ele tem para nós, é que vai transformar aquilo que eu e você estamos vivendo. Eu quero te convidar nesse momento para que você se coloque de pé.